Olá, boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. O tema de hoje é: apesar de não conseguir mudar o passado, você pode, que são outras opções além de você não conseguir mudar o passado. O passado realmente você não vai conseguir mudar. Mas o que você pode fazer então? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Iremos conduzir também as orações de hoje, a gente vai recitar as orações desse livro de oração e também a prece da cura que consta aqui no livro de discípulo da Rap Science, discípulo do Sr. Alcantara. Quem quiser receber esse livro de oração é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, que fica aqui na descrição do vídeo, que eu envio mais informações para você. Daremos início agora à prática das orações. Ó Senhor Alcantara, Mestre Ryu Hoyokawa, Buda primordial do grande universo e Deus Criador, a fonte de todas as vidas. Agradecemos de coração pela grandiosa luz concedida no dia de hoje. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Deus. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Deus. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino Buda. O reino Buda brilha vivamente com a junção dos Bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade.
e o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda, ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estais dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estais bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado.
Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor, Lamu, Tote, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare Healing. El Cantare Healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, El Cantare, Mestre Yu Rukawa, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Falando sobre o tema de hoje, apesar de não conseguir mudar o passado, você pode, falaremos sobre algumas maneiras de agir. A gente vai falar sobre uma série de tópicos, como por exemplo, a questão da raiva, como combater a raiva, como trabalhar o perdão, o perfeccionismo, a questão do rancor. A gente vai falar sobre essas atitudes que você pode ter hoje, que vão ajudar você a curar as feridas do passado e pensar num futuro muito melhor do que hoje. Falando primeiro sobre a raiva, esse vai ser o primeiro ponto que a gente vai abordar hoje. O mestre Yokao ensina que a raiva ela só vai causar dor em você. A pessoa que tem raiva, a pessoa que sente raiva, é aquela que mais sofre. Porque se você tem raiva de alguém, você está emitindo vibrações de ódio, que querem, por exemplo, ferir ou machucar aquela pessoa. E essas vibrações vão voltar para você em forma de sofrimento. Por isso, é importante que você sempre encontre maneiras de eliminar a sua raiva. De, se você não conseguir eliminar, pelo menos controlar e diminuir a raiva. A raiva, ela só vai causar dor, sofrimento, angústia para você, então você tem que trabalhar esse sentimento e fazer com que ele esfrie. É como se a raiva fosse uma temperatura muito alta e você precisa esfriar a raiva. A religião é, na minha opinião, a melhor forma de você buscar controlar a sua raiva. O estudo, o aprendizado dos ensinamentos religiosos vão ajudar você a controlar a sua raiva. Eu falo isso porque, por experiência própria, eu sempre fui uma pessoa extremamente irada. E eu fui buscar religião, um dos motivos de eu buscar religião foi essa questão de como eu faria para controlar esse monstro que é a raiva. Eu busquei uma série de religiões e
graças ao Senhor Alcântara, que estou hoje na Rap Science, mas o ensinamento religioso ele vai ajudar você a diminuir e a controlar a sua raiva. E através de um processo mental, a raiva pode danificar o seu corpo. Por quê? Nós enxergamos o nosso corpo físico. Mas nós temos 3 corpos, na verdade. Que é o corpo físico, o corpo astral e o corpo espiritual. É nessa sequência. O corpo astral, ele fica entre o corpo físico, que é esse corpo material, e o corpo espiritual. Os pensamentos que você tem, como a raiva, ele gera lesões no corpo astral. E muitas vezes acabam acontecendo uma série de doenças devido a essas lesões que ocorrem no corpo astral. Dependendo do tipo de maneira pensada, maneira equivocada de pensar, a lesão no corpo muda, o local dessa lesão muda. Por isso, para você controlar a sua raiva, é importante que você mude a sua maneira de pensar, que você busque mudar a forma como você encara as situações, porque essa sua interpretação que vai, essa sua maneira de pensar correta, a interpretação correta, com base em ensinamentos corretos, que vai possibilitar que você controle a sua raiva. Por isso, tenha muito cuidado na sua maneira de pensar, muito cuidado com a sua forma de enxergar, de interpretar as situações. Como você reage ao que acontece é o mais importante. O perdão acaba sendo a resposta na questão da raiva, você conseguir perdoar as outras pessoas. Quando você perdoa, você tem uma vida melhor. Você consegue dormir à noite, você consegue ter mais saúde, a sua vida fica diferente, você enxerga melhor as situações. Então, o perdão é realmente a solução para a raiva. Você desenvolver a sua capacidade de perdoar e também o autocontrole. Além disso, busque dar tempo para as pessoas. Não coloque as pessoas na sua régua. Eu quero que fulano seja assim. Eu quero que fulano faça isso hoje. Dê tempo para as pessoas. As pessoas que causaram mal para você no passado, pode ser que elas tenham mudado. Pode ser que elas tenham se arrependido também. Por isso, dê tempo para as pessoas. Assim como você dá tempo para você mudar, para você melhorar, dê tempo para elas. Quem sabe elas mudam no futuro. Dê essa chance para que elas possam mudar. As outras pessoas não são perfeitas e você também não é. Assim como eu tenho uma série de defeitos, os quais eu busco trabalhar e corrigir diariamente, as outras pessoas também têm defeitos. Você também tem defeitos. Não existe nenhum ser humano perfeito nesse mundo. Nem eu, nem você, nem ninguém. Por isso, não vale a pena exigir a perfeição ou exigir o comportamento de outras pessoas, porque ninguém é perfeito. A outra pessoa, quem você odeia também não é perfeito. Você não é perfeito, eu também não sou perfeito. A gente deve abandonar essa ideia do perfeccionismo, de que eu não tenho defeito, o culpado é o outro. Isso é errado. Eu tenho defeitos, eu vou ter que trabalhar, você tem os seus defeitos que você tem que trabalhar, e as pessoas também têm os defeitos delas, os quais ela tem que trabalhar. Então a gente erra, as outras pessoas também erram, e o mundo funciona dessa maneira. Se você conseguir desenvolver essa tolerância de conseguir entender que as pessoas também erram, de conseguir compreender que as pessoas agem da forma que agem devido à criação que elas tiveram, as experiências que elas tiveram, a tendência da alma, você vai começar a abandonar a raiva. Além disso, esse mundo material, ele é uma forma de experimento, ele é um laboratório no qual as almas estão sendo forjadas, testadas e aprimoradas. O Mestre Okal nos ensina que esse mundo é uma escola da alma, onde as almas vêm ser treinadas, educadas e lapidadas. E como é um campo de experimento, uma escola da alma,
não existe ninguém perfeito aqui. Todo mundo está se lapidando e a gente deve buscar essa mente tolerante, essa mente compreensiva. Falando agora sobre a questão do rancor, sobre a questão da mágoa ou o rancor em relação ao passado, no livro As Leis da Grande Iluminação, o Mestre Okal, ele cita um exemplo de um senhor que ele é dono de uma rede de franquias de restaurante e ele hoje é uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito grande, é uma pessoa que tem muito dinheiro, ela é uma pessoa abastada, ela realmente tem um grande poder aquisitivo, uma pessoa de sucesso. Ele conseguiu franquear o restaurante dele, abriu essa franquia e opera no mundo todo, então, naturalmente, é uma pessoa bastante rica. E esse senhor, ele escreveu uma autobiografia, e nessa autobiografia ele conta que, mesmo ele sendo uma pessoa de muito sucesso hoje, ele remói algo que aconteceu há 30 anos, que foi o quê? Ele veio de uma família com baixo poder aquisitivo. Por isso, eles tinham uma série de dificuldades financeiras. E na escola que ele estudava, tinha um professor que ele era desonesto. Ele, para você passar na matéria dele, os pais tinham que subornar esse professor. Esse senhor, quando ele era criança, os pais dele não tinham poder aquisitivo e eram honestos. O que aconteceu? Eles não conseguiam pagar esse professor, subornar esse professor, por motivos éticos e também financeiros. E ele conta que até hoje ele sofre com isso. Até hoje ele tinha raiva daquele professor, por quê? Ele foi reprovado na matéria e ele acabou sendo motivo de humilhações na escola. Ele guardava muito esse ódio das humilhações que ele sofria por ter sido humilhado e não ter conseguido subornar aquele professor. Veja como que uma mágoa, uma ferida emocional pode afetar a sua vida. Essa biografia, esse dono de rede de franquias, ele sofre muito com isso. Mesmo tendo passado muito tempo, décadas, e continua remoendo aquela situação. Parece loucura falar isso, mas é verdade. Qual a solução para isso, então? O ressentimento, a gente tem que tomar a decisão de definir um tempo pelo qual a gente vai sofrer. Eu vou sofrer essa semana. Depois dessa semana, acabou. Eu vou perdoar. Eu vou esquecer isso. E você coloca um limite nesse rancor. Se você está remoendo algo por muito tempo, tome a decisão de não sofrer mais por isso. Você pode pensar, chega, o passado acabou. Eu não penso mais nisso. Eu perdoo e esquece. Dessa forma, você vai sofrer muito menos com o rancor e conforme você for praticando isso repetidamente, pode ser que na primeira vez que você defina um limite, esse limite seja rompido. Você volte a remoer aquilo. É natural que isso aconteça. Mas, uma vez que você repete isso, você de novo pensa, chega, eu vou colocar um limite. Chega, eu vou colocar um limite. Agora eu não vou sofrer mais por isso. A tendência é esse sofrimento diminuir. Esse senhor, a gente viu no exemplo que, apesar de muita coisa boa ter acontecido na vida dele, ele continuava carregando aquela mágoa e sofrendo. Dessa forma, você não consegue enxergar, você não consegue mudar o passado. Ele não consegue mudar o fato dele ter sido humilhado na escola, dele ter sido reprovado numa prova. Não tem mais como mudar isso. Isso já é um fato. Agora, ele consegue mudar a interpretação que ele tem sobre aquela situação. Ele poderia ter pensado, pelo menos eu mantive a minha honestidade. Fui humilhado, mas mesmo assim tenho sucesso hoje e não me arrependo do que aconteceu. E essas humilhações me fortaleceram, me tornaram uma pessoa melhor. Essa é uma forma de interpretar esse acontecimento e ele ia parar de sofrer. Basta a mudança
na interpretação, basta mudança na maneira de pensar. Um outro exemplo é sobre as falhas, ou sobre os erros. Muitas vezes nós não nos perdoamos por errarmos, por falharmos. E nisso há um exemplo histórico, que é a diferença entre o exército romano e o exército chinês. O exército chinês, hoje não sei como é, mas há séculos, se um general perdesse uma guerra, quando ele retornasse à China, ele e a família dele eram executados. Perdeu a batalha, você e sua família são executados. E ponto final. Roma, o que acontecia em Roma? Se um general perdesse uma guerra, ele voltava para Roma, ele passaria por um período sabático, ele era afastado da posição, ele faria uma série de reflexões, extrairia uma série de lições e teria que provar que ele aprendeu com aquilo. Uma vez que ele aprendeu, era dado uma nova chance a ele. E ele muitas vezes ele era promovido no cargo e retomava as funções dele. Olha a diferença. Olha a diferença. Um errou, execução. O outro errou, nova chance. Promoção. Tenta de novo. Por isso, esse é um dos motivos de Roma ter perdurado por tanto tempo. Nós devemos aplicar isso na nossa vida. Se você errou, se você está de frente com um defeito seu, enfrente ele e saiba que todas as pessoas erram. Isso faz parte. Nós temos uma série de defeitos, a gente passa por uma série de situações como dificuldade financeira, relacionamento, dificuldade de encontrar uma profissão, um trabalho, saúde, e a gente tem que enfrentar essas situações e aprender a extrair lições desses erros. O fato da gente errar, o fato da gente ter um defeito, mostra que a gente tem ainda um longo caminho de aprimoramento pela frente. A gente deve agradecer quando você se deparar com algum defeito. Nossa, eu tenho esse defeito. Você pode pensar, nossa, eu errei nesse ponto. Bom, uma vez que você errou, extraia a lição daquilo e saiba que você tem um longo caminho de aprimoramento pela frente e busque, então, se corrigir, se transformar ao longo desse caminho. Não é o fim do mundo. Errar, cometer um erro não é o fim do mundo. Você pode ter uma nova chance. Por último, o mestre Okawa nos ensina que, mesmo as pessoas que já têm mais de 80 anos e continuam estudando, o mestre diz que elas são louváveis por buscar a postura de aprendizado. Isso é algo louvável. A pessoa tem 70, 80, 90 anos e continua aprendendo. Isso é algo louvável, porque ela está se aprimorando. Ela mostra que ela não estagnou, ela continua seguindo em frente. A gente deve buscar essa postura de aprendizado e ser um aluno da vida. E por último, a gente deve utilizar a sabedoria para resolver os problemas, ao invés de ficar reclamando. Reclamar que o problema é difícil, reclamar que as situações são, que a vida é injusta. Ao invés de fazer isso, busque utilizar a sua sabedoria, ou conheça, ou utilize a sabedoria de outras pessoas para resolver os seus problemas. Se você tiver algum problema que você não consegue resolver, escreva 3 formas que você pensou para resolver esse problema. 3 soluções. Escolha a melhor e execute. Quando? O mais rápido possível. Não demora muito não para você executar essa solução. O mestre também nos ensina que quando você não tiver mais sabedoria, você tem que ter coragem. Uma vez que você chegou num limite de sabedoria, você tem que começar a agir. Não pense demais. Os estadunidenses chamam isso de overplanning.
Overplanning significa planejar em excesso. Planeja demais, pensa demais e nunca faz nada. É importante que haja esse balanço entre sabedoria e coragem. Se uma pessoa, por exemplo, tem uma dívida, ela pode, lógico, planejar como ela vai fazer para sair daquela dívida. Ela pode ter aquele planejamento. Só que chega uma hora que ela tem que entrar em ação. Ela tem que ir lá, falar com o gerente do banco, arrumar uma renda extra. Independente se vai dar certo ou não, tem que ir, arregaçar a manga, colocar a mão na massa e ir. Esse é o balanço necessário entre coragem e sabedoria para resolver os nossos problemas. Esse foi o tema de hoje. A gente vai resumir o tema de hoje em 7 pontos. Primeiro, quem tem raiva é quem mais sofre. Perdoe para que você viva melhor. O perdão é a solução. Saiba que, se você tiver raiva de alguém, é você quem vai sofrer. A outra pessoa pode ser que ela nem lembre mais de você. Quem causou dano a você, mal a você, pode ser que a pessoa esteja por aí, vivendo a vida dela, esqueceu de você, está nem aí. E você está aí remoendo isso. Esqueça. Perdoe, esqueça e siga em frente. Segundo, dê tempo às pessoas. Elas podem mudar ao longo do tempo. Se alguém errou, fracassou, não rotule essa pessoa dessa forma. As pessoas podem mudar. Tenha a tolerância de dar tempo para que as pessoas possam mudar. Terceiro, ninguém é perfeito, nem mesmo você. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito. Logo, não há por que exigir perfeição de ninguém, porque todas as pessoas são imperfeitas. A gente deve buscar aceitar isso e viver com tranquilidade, reconhecendo essa situação. Quarto, decida quando você irá esquecer as mágoas. Assim como o exemplo do nosso amigo dono das franquias, que remoía uma situação há mais de 30 anos, ele está sofrendo até hoje, sendo que a vida já aconteceu, as coisas já rolaram. Decida quando você vai esquecer as mágoas. Coloque um limite nesse sofrimento e se esforce para esquecer aquilo de uma vez. Quinto, você não consegue mudar o passado, mas consegue mudar a sua opinião sobre o que aconteceu no passado. Você não consegue mudar o que já aconteceu, mas você muda a forma como você enxerga, a forma como você interpreta o que aconteceu, e essa sua interpretação vai mudar a sua vida hoje. Mudando a sua vida hoje, você vai mudar o seu futuro. Não precisa dizer que é importante que você tenha uma perspectiva construtiva do seu passado, principalmente na questão do sofrimento. Se algo causou dor, sofrimento para você, utilize aquilo como alimento para o seu crescimento. Utilize o sofrimento a seu benefício. Beneficie-se da perda. É isso mesmo. Use aquilo para que você cresça, para o seu melhor. Sexto, extraia lições de tudo o que acontece na sua vida. O que você aprendeu hoje? 24 horas é o que você tem em um dia. Extraia lições dessas 24 horas. Cada 60 minutos. Sempre busque aprender algo. Com as pessoas, com livros, com palestras, com áudios. Viva aprendendo. Extraia lições a sua vida inteira. Sétimo e último ponto, saber encontrar o balanço entre sabedoria e coragem. É importante ter sabedoria para resolver os seus problemas, mas a coragem é necessária para que você coloque a sabedoria em ação. Não pense demais. Pense, planeje e faça o seu melhor, mas saiba da importância da coragem para você conseguir concretizar o que você está pensando. Assim a gente encerra a transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. Lembrando, quem tiver interesse em recitar as orações aqui junto com a gente nas transmissões, pode pedir o livro de oração para mim no link do WhatsApp que eu envio informações sobre como adquirir esse livro. Então a gente fica por aqui hoje. Muito obrigado
pela sua participação e tenha uma ótima noite.